Mas bem antes, por exemplo, na baixa e alta Idade Média, nós temos alguns ícones importantes. Por exemplo, Francisco de Assis. Francisco de Assis era um homem admirado, porque se você estuda a história da igreja, você vai verificar que existiu várias tentativas de reforma antes da reforma luterana. Por exemplo, John Hus, Jerônimo Savonarola, John Wycliffe, os valdenses, os Dei Fratelli, século 13, 14, todos movimentos que surgiram antes da reforma, mas que tinham um ímpeto reformista, mas foram massacrados depois pela chamada Santa Inquisição. Mas antes deles, por exemplo, o Francisco de Assis era um homem da nobreza, embora virou santo da Igreja Católica, que deixou tudo a servir a Deus. E ele se transformou em um notável pregador, ensinador, e tinha alunos e discípulos, embora não fora entendido na sua ocasião. Um dia ele foi convidado para pregar, e alunos e discípulos o acompanharam, porque queriam ver o grande mestre pregar. Mas o mestre veio, visitou algumas aldeias, visitou alguns pobres, orou por alguns, apoiou outros, e os discípulos esperando o mestre pregar. Mas o mestre só fez uma ação de bondade, visitando aqui e ali, e acabou voltando sem pregar. E os discípulos perguntaram: mas mestre, nós viemos de tão longe para ouvi-lo pregar. Aí ele disse: pregue sempre, às vezes com palavras. Pregue sempre, às vezes com palavras. Entendeu? A pregação não é a técnica de oratória, a eloquência do púlpito, a intelectualidade. A pregação é a vida da pessoa que surge, que emerge através de uma espiritualidade com Deus, consequentemente com esse espírito de unidade, porque essa unidade primeiro é com Deus, porque se você é unido a Deus em oração, em comunhão, você tem condições de estender as mãos e abençoar e estabelecer a unidade através da sua vida, do seu jeito de ser. Aí você passa a ser uma epístola de Deus, você passa a ser uma carta de Deus. Você passa a ser um poel tu teu, cuja tradução, quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, se não falha a memória, verso 10, que ele diz que nós somos feituras de Deus. A tradução lá é muito mais que isso. Eu falei: mas por que traduziram feitura aqui, pelo amor de Deus? Que a palavra lá é poiel, cuja tradução literal é poema. E se você traduz para o nosso linguajar popular, significa que nós somos os poemas de Deus. As pessoas olham em nós e veem poesias de Deus através das nossas atitudes, nosso comportamento, nosso gesto. Isso sim é cristianismo, é maneira de viver, maneira de ser, é você exteriorizar Cristo que está dentro de você através do seu comportamento, através do seu perdão, através do seu olhar, através da sua misericórdia, através do seu amor, através da maneira de ser, e tudo isso por causa de um cristianismo puro, unido ao Senhor. Então nós temos aqui algumas palavras, alguns pensamentos que robustece a unidade. Mas a unidade traz consigo ainda algumas virtudes. Quanto tempo eu ainda tenho? Onze, 15. A unidade ainda traz algumas virtudes. E eu quero falar rapidamente dessas virtudes, embora
não vou ter condições de falar da última parte, que é os milagres, o milagre que a unidade produz. Mas vamos falar das virtudes. Por exemplo, nós citamos Efésios 4:2 várias vezes. E ali diz, citamos Efésios capítulo 4, mas o versículo 2 diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra longanimidade é uma das palavras grandes, quilométricas, que você não tem condições nem de falar essa palavra rápida. Fale comigo, longanimidade. Tente falar rápido. Não sai. Então você tem que ter paciência para falar a palavra. Longanimidade. Ela fica mais bonita quando você dá a pausa. Longanimidade. Parece palavra de alemão, né? Eu passei em Frankfurt um ano desse aí, e até quando eu for lá em Merano, é a mesma coisa que Merano, a cultura toda é alemã. Nós temos uma congregação lá, que é divisa com a Áustria. Então, lá eles falam primeiro o alemão e depois o italiano. Mas é cada palavra desse tamanho. Você vai ver o nome das ruas, olha o nome da palavra, né? Então, no português, quando também algumas palavras italianas têm essas palavras, então, palavras longas e compridas. Mas, observe que, antes da longanimidade, aí nós temos uma coisa interessante, como virtude: humildade. Humildade. Com toda a humildade. A palavra humildade é uma das virtudes mais nobres do cristão. Humildade. Então você não tem condições de se unir ao outro, de promover a unidade, se não houver em você humildade. E veja que humildade não tem nada a ver com pobreza. Que alguns jornalistas às vezes dizem, ali é pessoas humildes, referindo-se a pessoas pobres, porque você pode encontrar um humilde no palácio e um soberbo na favela. Então isso é muito comum. E às vezes você encontra um nobre, um intelectual humilde e um analfabeto arrogante. Então isso aí não tem nada a ver com essas situações, porque é uma questão do espírito. Eu já vim aqui tantas vezes que certamente eu já falei isso. Mas olha só, quando Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 2 ou 1, diz: bem-aventurados os pobres de espírito, ele, certamente, quando falou pobre de espírito, e quando nós lemos isso, é uma palavra que mexe com a gente, porque imagine você chamar o irmão de pobre de espírito e dizer que ele é um bem-aventurado. A palavra bem-aventurado vem do termo grego makaroi, quer dizer feliz, uma felicidade que não está presa a situações externas, é a felicidade interna, é algo que nasce no seu interior, conforme diz o Salmo 128, que é o Salmo da família. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Então veja que o bem-aventurado é a felicidade, a bem-aventurança é a felicidade que brota no nosso coração como algo que vem do céu, felicidade. Sabe, irmãos, que tem gente tão infeliz, tão distante do céu, como eu falei no início aqui do cachorro, que a pessoa chega em casa, o cachorro foge dele, o gato foge dele. Existem pessoas que levam consigo, ao invés do céu, o inferno. Então, onde ele chega, ele leva o inferno, está dentro dele. E essas pessoas estão à nossa volta. Você deve ter encontrado alguém assim já. Ele chega na sua casa, os demônios chegam juntos. Ele traz fofoca, traz contenda, mas ele traz, é o inferno com os demônios todos.
Depois que ele sai, você parece que está, ele deixa uma sensação. O mundo está assim. Tem muita gente assim. Certo? Isso não é difícil encontrar por aí. Você não pode falar nada. Uma vez eu entrei no ônibus, fui brincar com um cobrador de ônibus. Para que eu fiz aquilo? Pelo amor de Deus. Ele começou a me xingar da minha geração. E começou a xingar. Acho que eu falei, moço, pelo amor de Deus, me perdoe. Não, porque não sei o quê. Moço, não. Eu falei, quer saber da coisa? Eu vou descer desse ônibus. Desci. Porque eu mexi com o diabo e não sabia. Então tem gente que leva o inferno. E às vezes essa pessoa que leva o inferno está dentro da sua casa. Deus te livre que essa pessoa seja o seu marido, que essa pessoa seja o seu esposo, que essa pessoa seja o seu filho, a sua filha. Mas que tem gente por aí assim. Mas por outro lado, tem gente que leva o céu. E eu creio que você é essa pessoa. Onde você chega, você leva o céu. Sabe essa pessoa que chega, ela traz alegria, ela traz os anjos. Depois que ela vai, você não vai embora. Ou se ela vai embora, você fica, sabe, parece que você foi arrebatado. Pessoas que trazem alegria. Então esse é o bem-aventurado. Essa pessoa derruba barreiras, derruba morões ou muros, seja lá o que for, porque ela tem esse poder e Deus nos chamou para isso, para levar ao céu. Eu sempre conto uma história, que estava vindo de um lugar aí com minha esposa, parei num grau para tomar um café, e a menina começou a falar da terra dela, e elogiar a terra dela, e eu falei, vou falar da minha terra, porque já perceberam que eu gosto de falar da minha terra. Eu vou falar da minha colônia italiana, onde eu nasci, como são as pessoas, como é o céu, como são as cachoeiras, como é o verde, como tem os colibris, e aí eu estava esperando ela terminar de falar da terra dela, porque ela começou a falar que a terra dela era maravilhosa, que a terra dela não tinha esses assaltos de São Paulo, não tinha esses problemas de São Paulo, e não sei o quê. Eu falei, eu vou falar da minha terra. E quando eu abri a boca para falar, em vez de falar da minha terra, eu comecei a falar, olha, na minha terra não tem hospital, na minha terra não tem menor comendo na lata de lixo, na minha terra as pessoas não morrem, na minha terra não tem cemitério, na minha terra as pessoas são eternamente felizes, na minha terra. Ela começou a olhar para mim assim, sério, mas de onde o senhor é? Eu falei, eu sou do céu. Eu sou do céu, e o caminho para lá é Jesus. Ela começou a chorar imediatamente. Então, essa missão de levar o céu está aqui, está dentro de você. Você foi chamado para levar ao céu, onde você chega. E o que é isso, pastor? É o Macaroi, é a felicidade. E Jesus diz que essas pessoas são pobres de espírito. Aí é que é um negócio que pega a gente. Bem-aventurados os pobres de espírito. Experimenta falar para o teu irmão da lado ali. Como vai você, irmão pobre de espírito? Pai do Senhor, irmão pobre de espírito. Pois Jesus falou que essas pessoas são bem-aventuradas. E de onde vem essa palavra? Vem do termo grego, makaroi tu pitokos, que significa, o pitokos, eu fui ver, deve ter alguma palavra melhor para isso, e eu fui ver lá no original, está escrito assim, pitokos, que está traduzido como pobre, é aquela pessoa que mendiga, pedindo esmola nas ruas, que depende de um agasalho, que depende de um prato de comida, e se alguém não estender as mãos para essa pessoa, ela morre. Eu falei, pelo amor de Deus, o que Jesus quer dizer com isso? Misericórdia. E Jesus falar com uma pessoa dessa é bem-aventurado. Mas lá na frente está que é pobre de espírito. E o espírito é essa capacidade que nós temos. Por exemplo, quem é você? Você é um espírito que vive nesse corpo. Onde está o espírito? Você não sabe, eu também não sei. Está na cabeça, no pé, na mão direita, na mão esquerda. Você é um espírito que vive nesse corpo. E um dia você vai sair daí, essa barraquinha que você cuida dela todo dia, que pinta e que passa um negocinho aqui, e pinta o cabelo. Sabe gente que nunca embranquece o cabelo? Está com 70 anos, o cabelo está pretinho, né? É porque está cuidando da barraca. Nós cuidamos bem dessa barraquinha, irmão. Sabe? Se está gordo demais, faz cirurgia bariátrica, né? Se a pele começa a enrugar, estica, mas não tem jeito, a barraca envelhece.
mais além dessa barraca, Paulo chama tabernáculo. Falo barraca porque os filósofos falavam barraca, falavam de cárcere da alma. Nós estamos temporariamente presos aqui. Nós não temos uma liberdade ampla. Sabe quando vai surgir a sua liberdade? Quando você sair daí, que todo mundo chora. Ai, quem dera viver mais um pouco. Eu até digo que a gente anda cantando que o céu é bonito, que o céu é maravilhoso. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar. Ai, que coisa, o céu. Quer ir para lá agora? Quantos querem ir para o céu agora? Irmão, vai ter velório, não faz isso. Olha, você tem juízo nessa cabeça, meu filho. Você tem família para criar. Onde está a esposa? Mas amém, glória a Deus, que é difícil encontrar alguém para levantar a mão. Mas a questão é que a gente sempre quer ir um pouco depois. Quer um pouco depois para o céu. Certo? Ezequias mesmo, o profeta chegou a você, vai morrer. Ai, Senhor, pelo amor de Deus, e não sei o quê, e tal, aquela lorota toda, Deus ficou com misericórdia dele. Tá bom, vou te dar mais 15 anos. Aí gerou aquele tribuloso daquele Manassés, que foi o pior rei de Israel. Era melhor que tivesse morrido. Diz a história que foi até ele que cerrou Isaías no meio, matou um montão de profeta, né? Manassés. Então, quando chega a hora, meu filho, não fique perturbando a cabeça de Deus, não. Vai, se o Senhor quer me levar, me leve, na hora. Mas veja bem, a questão é o seguinte: você é um espírito e vive aí nessa barraquinha que está envelhecendo, e daqui uns dias você vai para lá mesmo. Mas você é um espírito. Onde é que está o espírito? Também não sei. Mas de onde veio esse espírito? Veio de Deus. Esse espírito veio de Deus. De que forma? Através do sopro. Do sopro. Deus soprou nas narinas do homem, e o homem abriu os olhos, passou a ser vida, alma vivente. Acontece que você só pode ser o que é, só pode pensar o que pensa. Você só tem essa capacidade que tem por causa do espírito que está aí no seu corpo. O dia que ele sair daí, vai ter um velório. E você vai para onde? Você continua existindo do outro lado da vida. Do outro lado da vida você continua existindo. Então aí é que entra o segredo do pobre. Porque veja bem, você é espírito e Deus é espírito. Quando Deus soprou em você, Ele tirou um pouquinho dele. Ele fez assim, ó. Quem é você? Você é isso, ó. Deus soprou nas suas narinas e você se transformou nessa pessoa extraordinária, que é por causa desse bem-aventurados pobres. Isso significa que você é uma centelha. Você é um minúsculo. Você é uma pequenez. Você é um micros. Você é um micros pneumatus, que veio do macros pneumatus. Você é uma centelha que veio de Deus. Então, em relação a Ele, você é tão pobre, tão dependente. Você é tão dependente de Deus, assim como é um dependente mendigo que vive a esmolar pelas ruas, assim como ele depende de uma esmola, depende de uma blusa para viver. Você espiritualmente depende de Deus. Você é pobre de espírito, porque você depende dele. Bem-aventurado os pobres de espírito. Aí entra toda a filosofia, toda a teologia, toda a ética relacionada à humildade. Humildade. Você não pode ser grande, eu não posso ser grande. Grande é Ele. O grande é Ele, o exaltado é Ele. Então todos nós dependemos. Quando nós nos unirmos nessa dependência, aí muda as coisas. Muda a maneira de viver. Tudo muda, porque todos nós unanimemente dependemos dEle. E se todos nós unanimemente dependemos dEle, temos que ser de fato um corpo que depende dEle. Aí a vida flui de uma forma maravilhosa. Então aí entra essa visão da humildade. E a humildade se caracteriza por algumas coisas. Por exemplo, você só pode ser humilde se você tiver a capacidade de se esvaziar. O que é isso? É o que Jesus fez. É o kenoo, que é o ato de esvaziar-se. É a consciência de que você tem, de que você sabe, mas o outro sabe menos que você. O outro tem menos capacidade que você. Então,
você se esvazia do conteúdo que tem para se igualar ao outro, para conversar com o outro, sem humilhá-lo, sem sobrepor-se ao outro. Desce na condição dele, converse com ele na condição dele, sem se exaltar. Porque tem gente que faz um cursinho, eu vou falar cursinho, desculpe os advogados aí, de direito, e querem ser chamados de doutor. E se você não chamá-lo de doutor, você pode ser chamado a atenção, porque não o chamou de doutor. Tem gente que faz questão de se chamar de pastor doutor. Tem gente que, se você não chamar de doutor, ele te humilha. Quantas vezes eu passei por isso? Ô pastor, foi pastor? Não, doutor. Ô irmão, doutor. Não, estou bem, doutor. Sabe essa coisa de gente empanturrada de soberba? Quando eu encontro pessoas que nem crentes são, nem evangélicos são, e não tem só um doutorado, porque o doutorado é uma compreensão um pouco errada na nossa cultura. E em algumas culturas, eu descobri que em Portugal também tem essa demência de chamar qualquer um de doutor. Veja bem, para você ser doutor, você tem que ter um bacharelado bem feito. Depois você tem que fazer um mestrado, que é mais uns 4 anos, defender uma tese diante de uma banca examinadora, com vários doutores que vão olhar a sua monografia, a sua tese. Aí você virou mestre. Depois de mestre, aí você vai estudar mais uns 4 ou 5 anos, e defender uma tese de doutorado diante de pós-doutores, aí talvez você receba o título de doutor. Quanto tempo passou isso? Eu nem sei. Aí você é doutor. Agora tem uns indivíduos aí que compram. Outro dia eu fui num gabinete pastoral, que os diplomas que tem na parede deles, se estudar 200 anos, não consegue nem 10%. Mas tem alguma coisa errada nisso aí. E o pior de tudo é que um deles, outro dia, foi me passar um telefone, escrever alguma coisa. Irmão, se você for ver a caligrafia daquele camarada, porque se a pessoa é um médico, alguma coisa, você sabe, mas um garrancho, que não tem nada a ver com aquele estilo de quem escreve muito e tal, a chamada letra de médico, e médico também, às vezes, pelo amor de Deus, escreve errado. Você vai ver o histórico, trabalhei 10 anos com médicos, vai ver o histórico lá, a história do paciente, mas é cada aberração que ele escreve. Não é possível, né, que um médico escreveu uma coisa daquela. Eu fui ver o histórico de um paciente, estava escrito assim, a palavra sexo, aí ele colocou SEQUISSO, sexo. Eu falei, não é possível, um médico escreveu um negócio desse? Tudo bem, mas ele é médico, deixa para lá. Então, meus amados irmãos, são coisas que trazem uma certa, falar uma palavra nordestina, uma certa ojeriza na gente, não é? Porque a humildade verdadeira é aquela que traz consigo esvaziamento, é o ato de descer. Tem uma outra tradução, ao invés de pitocós, tem uma outra tradução que quer dizer descer para um nível mais baixo. Um nível mais baixo de despesa. Tem até uma lição de economia aí, né? O nível mais baixo de despesa é você submeter, você se inclinar, é você respeitar o outro, porque o que ocorre é o seguinte, irmãos, tem uma cultura terrena, tem uma cultura humana, uma intelectualidade humana, e tem a cultura do céu. Entre as duas eu prefiro a do céu, porque a cultura do céu é a linguagem do Espírito. E para você entender a linguagem do Espírito, você tem que mergulhar em Deus, você tem que compreender o que dizia meu professor lá, o enteos tuteu, é você mergulhar dentro de Deus, é você se embriagar no sentido bom da palavra, esvaziar-se. E eu encontro gente por aí, que tem todos esses doutorados, são pós-doutor, PhD, livre docentes,
Ele não diz que é doutor. Você vai olhar o cartão dele, está lá escrito professor. E eu fico olhando, às vezes, assim, de uma maneira simples. Não é possível. Quando tem gente que nada disso é e quer ser. Quando você encontra muita gente dizendo eu sou, eu sou, eu sou, ele não é nada. Porque quem é não precisa dizer que é. Quem é não precisa dizer que é. A frase, não sei se é do Moody, o que você é soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O que você é soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, esvaziar-se. Tudo isso está dentro da unidade. Para você exercer a unidade é humildade. Humildade com capacidade de esvaziamento. Com capacidade de perdoar. Renato Rubim, pastor lá, foi na nossa igreja, escreveu um livro intitulado Ou você perdoa ou você adoece. Ou você perdoa ou você adoece. Forte, né? Forte. Tem muita gente doente por aí, traz consigo o rancor. Quando você perdoa, você abre a porta para a cura, para a libertação. Então veja aí, a unidade traz consigo, requer a humildade. Mas a unidade também requer mansidão. Eu te pergunto, irmão, não responda para mim não, responda para você mesmo. Você é manso, irmão? Você é mansa, irmã? Você é manso, jovem? Em casa? Você é manso, irmã, até mesmo quando está naqueles períodos? Então, eu sei que tem algumas mulheres que você tem que ficar assim, mais ou menos, se dentro de casa, irmão, se está no período, vou sair fora, vou ficar longe, porque não pode nem passar perto, né? E tem umas que parece que fica 30 dias assim, né? Coitado do marido casado com uma mulher dessa, e precisa de ficar descobrindo aqueles 5 dias para ter uma vidinha assim, né, comum do lar, porque os outros 25 dias... Mas a serva de Deus não é assim. Glória a Deus. A serva de Deus é diferente. E o homem de Deus também é diferente. Manso. Mansidão é a característica básica do cristão. Do cristão que vive uma vida de unidade. Está lá no fruto do Espírito, mansidão. A palavra mansidão e longanimidade. A palavra longanimidade, por exemplo, vem do termo grego macrotimia, que significa longo ânimo. Longo ânimo. Deus é assim conosco. Deus é